Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam em direção da perfeição, da felicidade. E como ainda estamos a caminho, todos nós temos defeitos, temos vícios que temos que arrancar do nosso coração, como bons jardineiros. Mas tem uns tão difíceis de arrancar que, infelizmente, ainda temos que tentar enterrá-los bem fundo, porque são eles que prejudicam a nossa caminhada e são a causa das nossas dores e dos nossos sofrimentos. A nossa reflexão de hoje é do Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: E, depois de passarem a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Interessante este versículo do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, porque, passados aí 2000 anos deste fato, nós, homens, esperamos sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias, nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo, entre os nossos companheiros católicos, o anjo da guarda. Então, as denominações apresentam interesse secundário. O essencial é considerar que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades de quem crê sinceramente. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa uma lição para todos. Isso porque Pedro estava preso. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se de si o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade de maneira a não desvalorizar as iniciativas. Passados 2000 anos, todos nós temos um espírito que nos auxilia. Mas diferente dos nossos obsetores, daqueles que nos cobram por erros que cometemos no passado, eles respeitam o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de decidir, e muitas vezes chegam até nós através da inspiração. Um pensamento que nos auxilia a resolver um problema, uma inspiração para fazermos alguma coisa, normalmente é o auxílio da espiritualidade. Leve, sutil, porque, como eu disse, eles respeitam e valorizam as nossas iniciativas. Sempre dizem que todo sucesso tem 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, a ideia vem dos espíritos, mas o trabalho é nosso. Tem gente que gostaria que os espíritos os carregassem no colo. Tem até uma mensagem que mostra aquela mensagem das pegadas na areia, onde haviam 2 pares de pegada, e, de repente, aqueles 2 pares se transformam em um, e quem está narrando o fato diz que, naquele momento, Jesus nos carregava no colo. Jesus não carrega ninguém no colo, não. Ele nos dá a oportunidade de caminhar.
Nós não somos mais bebês espirituais que têm que ser carregados no colo. Não. Também já não somos mais crianças espirituais. Eu diria que nós estamos entre adolescentes espirituais que estão tentando se libertar da adolescência para entrar na idade madura. E sofremos porque na adolescência é a época da irresponsabilidade. Pensamos que tudo nos é permitido. E quando chegamos numa idade mais avançada, nós percebemos que muitas vezes aqueles atos refletidos da adolescência trazem uma carga pesada para todos nós. Então, essas são as cadeias pesadíssimas que prendiam Pedro. Ele recebeu auxílio de um espírito superior, que era chamado de anjo do Senhor, para se libertar, mas a caminhada era dele. Então, é importante nós lembrarmos que estamos sempre sendo auxiliados pela espiritualidade amiga. Apesar de ser invisível, é incontestável e jamais falham nas suas expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível que não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. É aquele espírita que está sempre pedindo auxílio, ajuda para os espíritos, e não percebe que a ajuda, aquele auxílio que ele quer, já veio através das obras da codificação, da literatura complementar, então não precisamos ficar sempre questionando os espíritos a respeito de uma série de coisas. A mesma coisa acontece com nossos irmãos de outras denominações religiosas. Eu diria brincando, mas tem um fundo de verdade, que como nós espíritas somos viciados em espíritos, nossos irmãos católicos são viciados em conselhos do padre, são viciados em conselhos do pastor, mas não percebem que nas escrituras, nos livros que eles têm à disposição, ali tem tudo aquilo que eles precisam. É claro que, como eu disse, estamos saindo da adolescência espiritual, começando a caminhar para a madureza, nós temos que aprender a caminhar sozinhos, usando a independência, a vontade, no que é justo e útil, convicto de que nos encontramos no mundo para aprender, não sendo permitido reclamar dos instrutores. E a solução dos problemas é competência de nós, alunos. Pense nisso, aproveite o feriado, conviva com sua família, com seus amigos. Se você pertence a alguma denominação religiosa, aproveite para trabalhar o seu lado espiritual e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.